Lucas capítulo 19. Versículo 1. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E, apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. Versículo 7. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 11. E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Versículo 13. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: E negociai até que eu venha. Versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Versículo 16. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Versículo 17. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Versículo 18. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Versículo 19. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. Versículo 20. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Versículo 21. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Versículo 22. Porém, ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Versículo 23. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? Versículo 24. E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. Versículo 25. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Versículo 26. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Versículo 28. E, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Versículo 29. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Versículo 30. Dizendo: Vide a aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, ou soltai-o e trazei-o. Versículo 31. E, se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhe direis: Porque o Senhor o há de mister. Versículo 32. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Versículo 33. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? Versículo 34. E eles responderam: O Senhor o há de mister. Versículo 35. E trouxeram-no a Jesus, e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Versículo 36.
e, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Versículo 37, e, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Versículo 38, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas alturas. Versículo 39, e disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. Versículo 40, e, respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41, e, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Versículo 42, dizendo, vá, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Versículo 43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Versículo 44, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Versículo 45, e, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Versículo 46, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Versículo 47, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo. Versículo 48, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o.